Olá meninas! Hoje eu vou falar sobre intestino. Eu acho que é um dos maiores desafios dos profissionais no consultório é tratar constipação ou a chamada prisão de ventre, e porque em torno de 80 a 90% das pessoas referem esta queixa no consultório. É um desafio gigantesco, porque não basta só dar uma medicação. Existem inúmeras causas de alterações das funções intestinais, porque não envolve só o intestino, porque a digestão começa na boca, então envolve todo o nosso trato digestivo. Quando nós nascemos, quando somos bebezinhos, cada vez que a gente se alimenta, a gente evacua. É o chamado reflexo gastrocólico. Muitas vezes a criança evacua até 10 vezes no dia. Claro que com o crescimento nós vamos nos adaptando e vai diminuindo a frequência das evacuações. Mas esse reflexo vai diminuindo de forma considerável. E por que está acontecendo isso? Quando o paciente chega e refere esta queixa, nós começamos a avaliar toda a história dele relacionada aos hábitos alimentares, ao estilo de vida que ele leva, se ele se exercita ou não, as medicações que ele faz uso, a idade do paciente, se é obeso ou não, enfim, existem inúmeras variáveis que fazem com que haja uma alteração do microbioma intestinal, da nossa microbiota intestinal. Então, o que é constipação? É uma diminuição da frequência das evacuações. As fezes elas podem ser ressecadas, endurecidas ou esforço excessivo à evacuação. Então, mesmo aquela pessoa que fala que evacua todos os dias, mas ela faz uma força enorme, um esforço enorme para evacuar, isso já é considerado uma paciente ou um paciente constipado. Existe uma alteração no assoalho pélvico, na musculatura pélvica, chamada de defecação dissinérgica. Isso acontece com o envelhecimento. O que eu quero aqui conversar com vocês é mais um bate-papo, porque são várias coisas que eu tenho estudado, e uma delas é a seguinte: nós estamos expostos a conservantes, corantes, metais pesados, e eu vou falar um pouquinho sobre os metais pesados. E não importa a quantidade de metal pesado que nós temos acumulados no nosso intestino. A maioria dos metais pesados não é só a nível cerebral, mas uma grande parte deles se acumula no intestino. Então existem estudos que mostram que o nosso microbioma, onde existem bilhões de bactérias, tem as bactérias chamadas bactérias boas, más, enfim, entre aspas, elas estão sempre em equilíbrio, para que usem os pré-bióticos, que são as fibras que nós nos alimentamos. Então elas se alimentam dessas fibras e nos dão em troca micronutrientes, ou elas fragmentam a nossa alimentação, então em micropartículas que vão para a circulação para a nossa nutrição. Essas bactérias, com a exposição a esses metais pesados, elas sofrem mutações, algumas sofrem mutações. E com essas mutações, elas apresentam uma dificuldade de digerir, de quebrar estes alimentos, para que nós tenhamos uma absorção adequada. Então o que acontece? Ela não fragmenta de forma adequada, e essas partículas, como um exemplo, proteínas que nós ingerimos, essas partículas são partículas maiores, que são liberadas na corrente sanguínea e não deveriam ser partículas muito menores para nós podermos não reconhecer como substâncias estranhas. Então essas partículas maiores, elas acabam indo para a corrente sanguínea e o nosso corpo interpreta como se fossem partículas estranhas. E aí se formam anticorpos que, por encararem como substâncias estranhas, isso pode favorecer o desenvolvimento de doenças autoimunes, ou como o organismo está interpretando que é estranho ao nosso corpo, nós desenvolvemos intolerâncias alimentares e alergias a determinados alimentos. Então isso é bem interessante,
porque não são só metais pesados, a gente pode estender para qualquer agente estranho que nós colocamos para dentro. Um outro detalhe interessante são os alimentos que nós ingerimos, os alimentos processados. Vejam bem, nós estamos aqui e crescemos num meio ambiente onde deveria ser tudo natural, que nós tivéssemos acesso a plantas orgânicas, que não tivessem tantas alterações genéticas e que esses alimentos não fossem modificados e ultraprocessados, porque no momento que você vai processando os alimentos, muitos micronutrientes são retirados desses alimentos, inclusive fibras. Esses alimentos, quando nós ingerimos, o nosso corpo ele não consegue reconhecer esses alimentos de forma adequada, então ele sofre, então o dispêndio energético é gigantesco e ocorre um excesso de produção de enzimas para tentar quebrar estes alimentos, mas não há uma absorção boa e não é uma quebra suficientemente adequada para que nós ingerimos, e até porque não são alimentos que vão nos trazer energia. Então já são alimentos mais empobrecidos em vitaminas e minerais, para ver o quão complexo é a digestão. Tem um outro detalhe interessante, que é o seguinte: com o envelhecimento, nós temos diminuição da produção de enzimas digestivas. Isso é para todas as pessoas. Então, assim, na boca nós temos enzimas que digerem os carboidratos, principalmente amidos. No estômago nós temos o ácido clorídrico, então ele começa a digestão de proteínas principalmente ali. Quando vai para o intestino, tem as enzimas que são produzidas pelo pâncreas, os sais biliares. Então, em todo o trajeto do trato gastrointestinal, existem cascatas de produção de enzimas digestivas. E estas enzimas, com o envelhecimento, vão sendo diminuídas, a produção é diminuída. Então nós temos o que nós chamamos, principalmente no estômago, de hipocloridria estomacal, quer dizer, diminuição da produção do ácido clorídrico. Por isso que a maioria das pessoas dizem: eu como uma carne, eu como uma comida um pouco mais pesada, demora para fazer digestão, estufa, eu tenho grande dificuldade. Existe uma frase que diz o seguinte: nós somos o que comemos e o que absorvemos. Porque eu posso comer a mesma coisa que você e não absorver a mesma coisa que você. Porque eu tenho uma quantidade de enzimas, você tem outra quantidade de enzimas, eu tenho uma acidez estomacal, você tem outra acidez estomacal. Então, a construção ou a produção de energia para o nosso corpo depende exclusivamente destas enzimas. E não só o envelhecimento provoca diminuição dessas enzimas, e sim protetores de suco gástrico. Então esses inibidores de bomba de prótons, o brinco, os óis que nós usamos, eles não podem ser usados a longo prazo. Às vezes os pacientes necessitam do uso desses bloqueadores, mas tem que ser de forma transitória, por pouco tempo, porque o que acontece? Nós já temos diminuição do ácido clorídrico no estômago, e isso porque a maioria das pessoas são pessoas com mais idade, que usam várias medicações e acabam usando esses bloqueadores para que a pessoa tolere o uso destes medicamentos, que agravam mais ainda a situação do paciente. Então, estes óis, esses bloqueadores, eles alcalinizam o estômago. Então, ao invés de manter o pH mais ácido, eles aumentam o pH, dificultando mais ainda a digestão, porque o paciente tem uma sensação de melhora então ele só não tem aquela azia, parece que o esvaziamento gástrico ele é mais rápido, mas no fundo ele acaba tendo uma fome oculta, que nós chamamos. Ele é um paciente desnutrido, porque ele vai ter dificuldade de absorção de ferro, de B12, de cálcio e de outros minerais. Então, a longo prazo vão aparecendo deficiências, o paciente vai tendo uma fadiga crônica. Hoje a grande maioria das pessoas diz: eu acordo muito cansado, eu estou cansado, eu vivo cansado, eu não tenho energia.
porque o que nós comemos, os alimentos, eles são muito empobrecidos em vitaminas e minerais. O nosso solo é muito empobrecido, principalmente de magnésio, de cobre. Então, quando nós compramos uma fruta, nós não sabemos se realmente ela tem uma quantidade certa do que está na tabela nutricional, porque nós não sabemos em que solo ela foi produzida, em que intempéries ela sofreu. Então, isso tudo influencia na qualidade do alimento. Se é uma planta orgânica, se ela tem veneno, se é na seca, enfim, o clima. Então tudo isso vai interferir, se ela é modificada geneticamente, tudo isso vai interferindo a longo prazo na nossa saúde, modificando todo o nosso trato digestivo, induzindo a inflamações, tá? Quando eu falei no início das bactérias que sofrem modificações, além dessas proteínas e essas partículas maiores indo para a circulação, o que acontece? Parte desse alimento nem é digerido. Então ele fica ali no intestino por horas, às vezes dias. E isso aumenta a fermentação. E com essa fermentação libera mais toxinas ainda para o intestino, aumentando a inflamação da parede do intestino. E essas toxinas acabam indo para a circulação, aumentando mais ainda a alergia, as intolerâncias alimentares. Vejam o quão complexo é a questão intestinal. Eu anotei algumas causas, então, que envolvem a constipação, a prisão de ventre. A ingestão de água é fundamental, né? A maioria das pessoas bebem pouca água. O importante seria uma água com um filtro adequado, que pudesse tirar o cloro, o flúor, porque também isso afeta a flora intestinal quando há uma concentração grande desses minerais dentro da água. Então teria que ser um filtro que pudesse tirar parte, pelo menos, desse flúor e de outros contaminantes aí. Essa concentração mais alta desses minerais mais tóxicos. Os alimentos processados que eu falei, medicamentos, meu Deus, quem não usa medicamento hoje em dia? Principalmente os antibióticos. Os antibióticos, eles destroem a flora ou a microbiota intestinal, né? Leva anos para recuperação. Principalmente essas crianças que ficam em CTIs, os recém-nascidos, vejam bem, não tomam sol, dias na CTI, usando muito antibiótico, com a flora dele ali ainda imatura. Então, a longo prazo, não se sabe o que vai acontecer em termos de saúde no desenvolvimento dessa criança. Sem contar que muitas crianças que usam, né, têm infecções de repetição e usam muitos antibióticos durante a vida, né? Isso vai danificando muito a flora. Outra coisa, a inatividade física. Eu sempre falo, quem quiser viver mais tem que fazer atividade física. O exercício físico ajuda a acelerar o peristaltismo, então ajuda no funcionamento do nosso trato gastrointestinal. O peristaltismo são aqueles movimentos que o intestino faz para a eliminação do bolo fecal. Então o exercício físico é fundamental para que você tenha um bom funcionamento, tá, do intestino. Os metais pesados, a posição na evacuação. Isso já é falado no passado, é até engraçado eu falar sobre isso. No passado não tinham os vasos sanitários como hoje. A maioria das pessoas, elas evacuavam agachadas, né, iam no mato mesmo. E a maioria delas não tinha problema de constipação, né, não tinham nem risco. Tem alguns estudos, inclusive em povos africanos bem afastados, que eles não usam vaso sanitário e o número de câncer de cólon é bem abaixo ainda, comparando com a sociedade conosco aqui, onde tem uma modernidade maior. Então o que eu falo? Existe um músculo que se chama pubo retal. Pubo retal. Ele vai do pubis e circula o reto. É como se fosse uma faixa, tá? Então quando a gente senta no vaso sanitário, fica um ângulo muito fechado
E aí as fezes não conseguem passar de forma adequada pelo reto, então a pessoa sofre muito, ela faz muito esforço. E o esforço excessivo vai lesionando nervos do intestino, da região do reto. Então com o tempo ele vai perdendo mais ainda o reflexo da evacuação. Então o ideal é sempre colocar um banquinho, apoiar os pés no banquinho para evacuação, para que o ângulo seja aumentado. Vai estar aqui no vídeo, vai ter uma foto explicando direitinho. Esse ângulo ele é ampliado e a pessoa fica mais na vertical, o intestino ali na porção terminal, e a pessoa consegue evacuar com mais facilidade, sem precisar fazer tanto esforço na evacuação. E aí consegue ter um esvaziamento completo, porque às vezes a pessoa evacua, acha que evacuou tudo e ficou o resto de fezes ali impactadas, porque no ângulo ficou o resto de fezes ali, tá? Para complementar, em relação à pós-menopausa, a mulher, porque a mulher ela é muito mais constipada que o homem, né? Então, na sociedade há uma prevalência muito maior de mulheres em relação aos homens. E na pós-menopausa, o estrogênio ele está diminuído, que é um dos hormônios que eu já comentei em outros vídeos. E o estrogênio ele está presente na parede da uretra, na bexiga, na musculatura pélvica, tá? E no músculo elevador do ânus, e nessa membrana que a gente chama de fáscia, que fica ao redor desse músculo pubo-retal que eu acabei de falar, onde ele precisa relaxar para que a gente consiga evacuar. Como tem diminuição do estrogênio na pós-menopausa, a paciente ela tem mais constipação ainda quando entra na menopausa, tá? O que acontece também com o envelhecimento? É o que eu falei, a parte neurológica ela fica comprometida, tanto na mucosa, que é a parede interna do intestino, quanto na musculatura do intestino, tá? Então existe um comprometimento tanto da musculatura, relacionado à questão hormonal, quanto na questão neuronal. Então a parte neurológica ela é comprometida, tanto é que até para deglutição, quer dizer, o ato de engolir no idoso é mais difícil, porque também tem uma certa alteração da parte nervosa ali responsável pela deglutição. Olha que interessante, foi feito um estudo em mulheres pós-menopausadas que mostrou que as que tinham constipação grave, que essa constipação era tão grave que prejudicava o desempenho das atividades habituais. Então foi comparado um grupo, olha aqui, é um número grande, 93.676 pacientes. Tá? Foi comparado um grupo que não tinha constipação grave, foi dividido, e a outra parte em quem não tinha constipação grave. As que tinham constipação grave, chegou-se à conclusão que tinham um aumento de 23% de risco de doença cardiovascular, em comparação às mulheres sem constipação. Vejam a gravidade que é um paciente que não evacua pelo menos uma vez ao dia. Tá? Então, o risco de doença cardiovascular, veja como é importante que funcione bem o seu intestino. Até porque o paciente que não tem o intestino que funciona bem, ele tem depressão, um risco maior de ter depressão. Por quê? Porque o nosso intestino, como falam, é o segundo cérebro. Por que ele é considerado o segundo cérebro? Porque ele produz neurotransmissores, principalmente a serotonina, que é o neurotransmissor que nos traz tranquilidade, paz. Então, pensem bem, quando a gente não está com o intestino funcionando bem, a gente não fica mal-humorada? Fica, né? Fica nervosa, fica irritada. Por isso, porque tem comprometimento também, não só pelo desconforto, pela dor, desconforto, mas o comprometimento da produção de serotonina, que é um neurotransmissor importante para o nosso bem-estar, bom humor, certo? E uma outra coisa interessante, que também um estudo em mulheres menopausadas com síndrome do intestino irritável. Isso aqui é só um detalhezinho interessante. Foi usado melatonina. Esse é um estudo onde foi usado melatonina, que vocês sabem que é o hormônio do sono, que todo o nosso corpo produz esse hormônio,
Com o envelhecimento, nós sabemos que vai diminuindo a produção de melatonina. Mas aqui foi feito um estudo em relação à melatonina, por quê? Porque descobriu-se que a ação da melatonina, ela provoca um relaxamento da musculatura lisa do intestino. Então foi feito um grupo e nesse grupo a faixa etária foi entre 48 a 65 anos. Entre 48 a 65 anos o grupo foi em mulheres. Este grupo foi observado por 6 meses, então foi dividido em 2, um foi usado melatonina e outro não, e chegou-se à conclusão, aí media-se a melatonina que era liberada na urina. Esse grupo então tinha síndrome do intestino irritável. Essa síndrome pode dar tanto constipação como diarreia, além de dor abdominal, cólica abdominal, tá? Então chegou-se à seguinte conclusão, que a intensidade da dor diminuiu em 70%, da dor e da distensão abdominal com o uso da melatonina, tá? 70%, é uma diminuição. Não estou falando para todo mundo sair usando melatonina, não é isso. Eu estou comentando sobre a diminuição de melatonina, de hormônio, de enzimas, isso vai afetando a saúde intestinal. E nesse grupo, as pacientes que tinham constipação, então elas têm síndrome do intestino irritável, que tinham constipação, diminuiu em 50% a constipação, tá? Eu achei bem interessante esse estudo para comentar. O que eu estou comentando é assim, essa síndrome do intestino irritável, ela geralmente começa na adolescência e vai até 30, geralmente surge na adolescência até 30 anos de idade, mas pode piorar com o envelhecimento, né? Então assim, é muita coisa para falar. E eu só resumi rapidamente aqui o que poderia ser feito. Eu não vou dar tratamento nenhum, mas assim, um norte, porque é um desafio gigantesco. É muito, muito difícil tratar o que nós chamamos de constipação ou prisão de ventre, que engloba também gastrite, refluxo gastroesofágico, tá? Então, tudo que nós chamamos de dispepsias. Então, são todos esses desconfortos que nós temos quando nos alimentamos. Então, assim, água, repor enzimas digestivas, principalmente a partir dos 45 anos, a maioria tem deficiência, para ajudar nessa digestão, já que os alimentos que nós comemos são muito cozidos, então evitar alimentos, cozer eles em temperaturas muito altas, procurar alimentos mais crus, mais orgânicos, porque os alimentos eles têm enzimas naturais dentro deles. Se nós cozinharmos demais, eles perdem essas enzimas e aí dificulta mais a digestão, por isso que a gente tem que tomar enzima. Para quê? Para que digira, consiga haver uma digestão maior dos alimentos e absorção, tá? Então, enzimas, suplementação de vitaminas e minerais, não adianta. Com o envelhecimento tem diminuição da absorção desses micronutrientes. Por mais que nós nos alimentamos bem, tem que suplementar. Exercício físico, chás. Nós não podemos deixar de lado a medicina oriental, apesar de ter várias controvérsias, existem muitos chás, eu não vou entrar aqui e falar todos, mas existem muitas coisas boas que dá para usar, naturais, para desintoxicação, eliminação desses metais pesados, o que puder, desses contaminantes, tentar mais alimentos naturais, orgânicos, que eu quero dizer. Outro detalhe importante é o manejo do estresse. O estresse é um mal da humanidade nos dias de hoje, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né? E com o estresse tem aumento do cortisol. O cortisol é um hormônio que acaba, quando está em excesso, prejudica também o funcionamento do nosso intestino, tá? Uma dica interessante também é assim, ó. Quando nós estivermos nervosas, ou quando você estiver nervoso, isso serve para o homem e para a mulher, não coma, tá? Não coma naquele momento, espera na tranquilidade, na paz, porque se você comer nervoso,
ou nervosa, tem aumento da acidez gástrica, que também não é bom. Depois a digestão vai ficar comprometida, porque tem outros neurotransmissores ou elementos que são produzidos pelas suprarrenais, que é a adrenalina, a noradrenalina. Então esses outros neurotransmissores, eles entram eles saem da consonância. Então isso afeta a digestão também, a contratura da musculatura lisa, para que depois funcione tudo, que haja um esvaziamento. Então, está nervosa? Não coma naquele momento, vai fazer outra coisa, relaxa, depois você vai comer, tá? Isso é uma dica que fica. O exercício vai ajudar no manejo do estresse. Importante ver um profissional que tenha uma visão maior e não só dar um laxante, não dá só fibra, vai comer uma fibra, vai comer mais. Nem sempre, às vezes você comendo mais verduras em excesso, aumenta a fermentação e piora o estufamento. Então, o excesso também não é bom. Tem que ter um bom nutricionista, fazer uma pesquisa de intolerâncias alimentares, porque, gente, é difícil. Claro que a gente pode testar, isso faz mal, vou retirar da alimentação, aquilo não me cai bem, vou retirar, mas às vezes tem que fazer uma busca mais profunda, ver as intolerâncias alimentares e pesquisar polimorfismos genéticos. O que é isso? Acho que vocês já ouviram falar em epigenética. O que é epigenética? O meio modificando os nossos genes. E essas alterações genéticas são transferidas para os nossos filhos. Então, não só a genética, como a epigenética tem modificado o nosso DNA. E essas modificações nesses genes, existem algumas empresas hoje no mundo que pesquisaram, não são todas as alterações genéticas descobertas, porque o nosso genoma é muito complexo, mas existem alguns polimorfismos, quer dizer, algumas alterações genéticas que nós já podemos identificar, onde a paciente, além de descobrir o que faz mal, o que ela tem que evitar para ter uma boa saúde e diminuir o risco de câncer para algumas doenças, é ver que tipo de alimento que ela tem, além de uma digestão melhor, mas que ela, com essa digestão, faz também com que ela não ganhe peso. Então você pode direcionar a alimentação tanto para os alimentos que ela mais necessita, você vai direcionar, e que ela não tenha tanta intolerância, porque nós saberemos como que ela vai fazer essa digestão, tá? E saber se é o alimento ideal em termos de peso e prevenção de doenças, certo? Então, polimorfismos genéticos é interessante buscar, né, essa genética e ser feliz, né? Na medida do possível. E todos os dias, viver um dia de cada vez, né? Hoje eu falo isso para as pessoas, porque se ficar pensando só no futuro, nós vamos enlouquecer, né? Então viva um dia de cada vez, procure fazer coisas que te dão prazer, yoga, meditação, tenha bons hábitos, tenha um convívio familiar adequado, um parceiro, uma parceira que te faça feliz. Todas essas coisas influenciam na nossa doença, na nossa longevidade, e acho que é isso. São essas dicas que eu deixo para vocês. Fiquem com Deus.